Oi, galerinha do Jota Explica, sou eu de novo, a professora Laísa, da disciplina de artes. E como você deve desconfiar, a gente está chegando perto do fim da nossa jornada. O Enem está quase chegando. Mas antes de chegar no fim, a gente vai ter que ir pro começo. Pro começo mesmo, pro começo de verdade. Lá pra pré-história. Como eu falei no último vídeo, essa cronologia pode parecer um pouco louca. Só que eu dei enfoque na prioridade das questões que podem cair para vocês. Então, hoje a gente vai falar sobre arte rupestre. Na verdade, existe um grande dilema se a arte rupestre poderia ou não ser chamada de arte, já que a arte é um conceito de uma produção feita a partir de uma intenção, e naquela época não existia nem sequer o conceito, que dirá a intenção. Só que vamos tratar como arte, porque isso é uma outra questão. A gente vai falar aqui agora dos conceitos estéticos da arte rupestre. Como eu já falei anteriormente, ela foi produzida na pré-história, e são imagens de pinturas ou entalhes feitos normalmente em cavernas, em paredes em pedras. Podemos dizer assim que quase que o grafite, o muralismo, tem um pouco da fonte da arte rupestre. Então a gente vai aprender sobre dois conceitos, pintura rupestre e gravura rupestre. Não é a mesma coisa, mas é bastante parecido. Como em outras aulas, hoje a gente não vai falar de nenhum artista, né? Até porque não tem nenhuma paredinha lá, feita há 40 mil anos atrás, aproximadamente, com uma assinatura, né? Nem a grafia existia naquela época ainda. Então vamos cá, vamos ver um pouquinho. Já que naquela época não existia câmera fotográfica, o que eu vou apresentar aqui agora são imagens meramente ilustrativas, só para a gente ter uma noção visual de como seriam as situações naquela época. Estamos falando de achados que datam do período Paleolítico Superior, de aproximadamente 40 mil anos antes de Cristo. Como é feita essa datação? A partir do carbono, que é o método mais comum, mas isso pode levar a alguns erros se a amostra for contaminada. Essas imagens, por assim dizer, são de enorme importância, pois desde o momento em que o ser humano adquiriu a capacidade intelectual de criar símbolos, foi possível conhecer um pouco dos hábitos e da cultura dos povos da antiguidade. Já que não existiam uma linguagem escrita naquela época, os desenhos são de enorme importância para a gente entender o contexto da época. A pintura rupestre consiste na aplicação de pigmentos sobre superfícies. Já a gravura rupestre é a gravação de desenhos feito com fissuras nas rochas. Vamos começar com a pintura rupestre, porque ela geralmente possui uma técnica diferente e a temática era relacionada com a caça, a vida cotidiana, com animais, até mesmo com animais que eram perigosos, já que os povos eram nômades na maioria das vezes. Os povos que já tinham passado por aquela caverna, por exemplo, deixavam imagens de aranhas ou algum animal que fosse perigoso para avisar as próximas pessoas que viriam para lá sobre esse perigo. Mas também era super comum ver ilustrações da rotina e cotidiano deles. Sobre os materiais utilizados, muitos estudos indicam que os pigmentos são de materiais até hoje facilmente encontrados na natureza, como argila, minerais, carvão, ossos carbonizados e vegetais. Eles eram misturados em aglutinantes para dar viscosidade e fixar o pigmento. Esses aglutinantes podiam ser a clara do ovo, sangue e principalmente excrementos de animais como morcegos, podia também ser gorduras animais, bem como ceras e resinas vegetais. Já as gravuras, por sua vez, na maioria das vezes, não uma regra aplicada, mas na maioria das vezes, apresentavam motivos abstratos. Não se sabe ao certo, mas uma das hipóteses mais aceitas é que certas imagens possuíam um cunho mais ritualístico ou mágico. Normalmente, todas essas áreas recebem a conotação de arte, mas as gravuras recebem um nomenclatura diferente, chama arte parietal, sendo, portanto, uma outra vertente da arte rupestre. E para o seu entalhe, usavam pedras afiadas. Existem vários sítios arqueológicos no Brasil e eles podem ser visitados. Aqui eu vou citar alguns deles. O primeiro é o Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, no estado do Piauí.
O sítio arqueológico do Lajeado de Soledade Apode fica no Rio Grande do Norte. O sítio arqueológico Pedra Pintada, Pacaraíma, fica em Minas Gerais. Por último, mas não menos importante, o Parque Nacional do Catimbaú. Ele fica em Pernambuco. Então, galera, esse é basicamente o berço da arte, né? É a primeira forma de expressão humana através da imagem, né? Que seria o desenho. Existem vários outros circos arqueológicos no Brasil e no mundo. O que é mais legal da arte rupestre é que ela surgiu em vários lugares do mundo com características muito próximas. Muitas coisas que são vistas aqui no Brasil são vistas em outros lugares da América e até mesmo na Europa. Espero que vocês tenham curtido. Tchauzinho!